Terror em Nova Orleans. A sombra do homem do machado. Nova Orleans, 1918. Uma cidade vibrante, pulsante, embalada pela música. Mas nas sombras, um terror se escondia. Uma figura misteriosa, conhecida apenas como o Homem do Machado, espalhava medo e morte. Ele espreitava à noite, atacando famílias em suas casas. O pânico tomava conta das ruas. A polícia, de mãos atadas, buscava respostas. Quem era esse assassino brutal? E por que ele escolhia suas vítimas? O Homem do Machado se tornou um pesadelo real, um conto de arrepiar que assombrou a cidade por gerações. As histórias de seus crimes ainda ecoam pelos becos escuros de Nova Orleans. Um lembrete sinistro de que a maldade se esconde em cada canto, mesmo nos corações vibrantes das grandes cidades. Uma comunidade em pânico. A vida dos imigrantes italianos. No início do século XX, Nova Orleans era um verdadeiro caldeirão cultural. Imigrantes do mundo inteiro desembarcavam na cidade, em busca de um futuro mais próspero. Entre eles, a comunidade italiana, principalmente da Sicília, era uma das mais expressivas. Concentrados em bairros como o French Quarter, trabalhavam duro como operários, comerciantes e músicos. Buscavam construir um futuro para suas famílias. A vida para esses imigrantes não era fácil, uma verdadeira via crucis. Enfrentavam preconceito, dificuldades de adaptação, a barreira da língua. Mas, unidos por laços familiares e culturais, mantinham vivas suas tradições, culinária e idioma. Sonhavam com um futuro próspero em solo americano, mas a sombra do Homem do Machado transformou o sonho americano em um pesadelo sangrento. Ataques noturnos. O modus operandi do assassino. O Homem do Machado agia sempre da mesma forma, como um fantasma. Escolhia suas vítimas na comunidade italiana. Invadia suas casas durante a noite, geralmente pelas portas dos fundos. Atacava enquanto as pessoas dormiam, usando um machado ou uma lâmina afiada como arma. Seus golpes eram brutais, letais, como os de um açougueiro, deixando um rastro de sangue e horror por onde passava, um verdadeiro banho de sangue. As autoridades notaram um padrão nos crimes. As vítimas eram, em sua maioria, famílias italianas. Parecia que o assassino tinha como alvo pessoas específicas, mas o motivo por trás dos ataques permanecia um mistério. A brutalidade dos assassinatos chocava a cidade. Ninguém se sentia seguro. O medo se espalhava mais rápido do que um boato, mais rápido que o próprio assassino. A Noite dos Corpos. O massacre da família Bruno. Em uma noite fatídica, o Homem do Machado cometeu seu crime mais hediondo. Invadiu a casa da família Bruno. O casal, Joseph e Catherine, e seus 2 filhos pequenos, foram brutalmente assassinados. O cenário encontrado pela polícia era aterrador, digno de um filme de terror. Corpos mutilados, sangue por todos os lados. A cena do crime chocou até mesmo os policiais mais experientes. O massacre da família Bruno chocou a cidade. O que antes era medo se transformou em pânico generalizado, como se o diabo estivesse solto. As pessoas se trancavam em suas casas, aterrorizadas, reforçavam portas e janelas, contratavam guardas particulares. A sombra do Homem do Machado pairava sobre Nova Orleans, criando uma atmosfera de paranoia e desconfiança, como se a cidade estivesse amaldiçoada. Histeria coletiva. O pânico toma conta da cidade. Com cada novo ataque, o pânico aumentava. As pessoas viviam em estado de alerta constante, como se estivessem pisando em ovos. Suspeitavam de seus vizinhos, temiam sair de casa à noite. A histeria coletiva tomou conta de Nova Orleans, uma cidade tomada pelo medo. As vendas de armas dispararam, famílias inteiras abandonavam a cidade, como ratos fugindo de um navio afundando. A polícia, pressionada pela opinião pública,
intensificava as buscas, mas o homem do machado continuava à solta. A cada esquina, as pessoas viam sombras. A cada rangido na noite, imaginavam o pior. O medo se infiltrava em todos os cantos da cidade, transformando Nova Orleans em um palco de paranoia e terror, um verdadeiro pesadelo acordado. Caçada humana. A busca incansável pelo assassino. A polícia de Nova Orleans lançou uma busca implacável pelo homem do machado. Investigadores de outros estados foram chamados para auxiliar. Era uma verdadeira força-tarefa. Pistas eram perseguidas, suspeitos interrogados, mas o assassino parecia sempre um passo à frente, como um fantasma que desaparece na neblina, esvaindo-se nas sombras da noite. A imprensa acompanhava cada passo da investigação, publicando relatos detalhados dos crimes e especulações sobre a identidade do assassino, alimentando a curiosidade mórbida da população. A população, faminta por respostas, devorava as notícias. Cada pista, por menor que fosse, reacendia a esperança de que o pesadelo estivesse próximo do fim. Mas a caça ao homem do machado se mostrava um desafio sem precedentes. Um jogo de gato e rato. Becos sem saída. A investigação policial esbarra em obstáculos. Apesar dos esforços da polícia, a investigação do caso do homem do machado se deparou com diversos obstáculos, como um labirinto sem saída. A falta de tecnologia da época dificultava a análise de evidências. As condições precárias de iluminação nas ruas facilitavam a fuga do assassino, e o medo de retaliação impedia que testemunhas se apresentassem. Ninguém queria comprar briga com o diabo. A frustração tomava conta dos investigadores. Cada beco sem saída, cada pista falsa, aumentava a pressão por resultados. Era como procurar uma agulha num palheiro. A sombra do homem do machado pairava sobre a polícia, manchando a reputação da corporação. A cada dia que se passava sem respostas, a esperança de justiça se esvaía, dando lugar à sensação de impotência e medo. Um enigma sem solução. O caso permanece um mistério. Após meses de terror, os ataques do homem do machado cessaram abruptamente, como um vento que sopra forte e de repente se acalma. Sem explicação, o assassino desapareceu nas sombras, deixando para trás um rastro de sangue, medo e perguntas sem resposta. Um verdadeiro mistério no ar. A identidade do criminoso jamais foi descoberta. O caso do homem do machado se tornou um dos maiores mistérios da história criminal dos Estados Unidos. Diversas teorias surgiram ao longo dos anos, apontando para serial killers famosos, sociedades secretas e até mesmo rituais satânicos, mas nenhuma delas se sustentou. O homem do machado permanece um enigma, uma figura sombria que assombra o imaginário popular até os dias de hoje, como um fantasma que nunca encontrou a paz. Lendas urbanas. O homem do machado na cultura popular. O caso do homem do machado transcendeu os limites da realidade, tornando-se parte do folclore, das histórias de terror contadas à luz de velas, da cultura popular de Nova Orleans. Lendas urbanas sobre o assassino são contadas até hoje, de geração em geração. Histórias de fantasmas, pactos demoníacos e maldições se misturam à figura do homem do machado. A figura do homem do machado inspirou livros, filmes, músicas e peças de teatro, alimentando o fascínio pelo macabro e o mistério. Um prato cheio para a imaginação. Passeios turísticos exploram os locais dos crimes. Mercadorias temáticas são vendidas em lojas de souvenirs, transformando medo em lucro. O homem do machado se tornou um ícone da cultura pop, uma lembrança constante do lado obscuro da alma humana, da besta que se esconde em cada um de nós. Conclusão. As sombras perduram. O caso do homem do machado de Nova Orleans permanece um capítulo sombrio na história da cidade.
uma ferida que nunca cicatrizou completamente. Um lembrete de que o mal pode se manifestar nos lugares mais inesperados, nos momentos mais banais, e que a busca por justiça nem sempre encontra um final satisfatório. Apesar do tempo, as sombras do Homem do Machado ainda pairam sobre Nova Orleans, nos sussurros do vento, nos becos escuros, nos relatos dos mais velhos, no imaginário popular. O mistério jamais solucionado serve como um lembrete. A maldade humana pode ser tão profunda e implacável quanto um golpe de machado, deixando cicatrizes que o tempo jamais apaga.